Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, é muito importante, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo por aqui. E a gente tem que falar sobre a reportagem publicada por Diogo Dantas do jornal O Globo envolvendo o Gonçalo Plata, que traz coisas escabrosas sobre o jogador equatoriano que não vem sendo aproveitado por Leonardo Jardim. Ele fez 4 partidas, jogou 23 minutos, nenhuma delas como titular e sequer foi relacionado para o último jogo do Flamengo contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Então a gente vai destrinchar aqui essa história, falando inclusive, de acordo com a reportagem, que o Plata chegou a levar mulheres na concentração. Olha que coisa, né? Constantes atrasos desde o ano passado e nada era feito. Vamos lá. Se essa matéria tá certa, por que o Felipe Luiz não afastou o Gonçalo Plata antes? Pelo contrário, utilizava o Gonçalo Plata com enorme frequência, escalando-o até como titular do time do Flamengo por várias vezes. Então havia uma questão ali que foi justamente o porquê da vinda do Leonardo Jardim. Isso é informação que a gente trouxe lá atrás, para que ele combatesse os chamados gatos gordos do Flamengo, né? Jogadores que estavam acostumados a meio que fazer o que queriam. Ali, mesmo assim, esses caras eram escalados. E quando eu falo esses caras, eu estou me falando exclusivamente aqui sobre o Gonçalo Plata, que além de tudo joga muito mal, né? Não é só um jogador que vinha cometendo atos de indisciplina graves, de acordo com essa reportagem, mas também jogando muito mal, né? Não conseguindo entregar desempenho. E aí fica complicado entender o porquê da insistência do Felipe Luiz com o jogador. Quando chegou ao Flamengo, o Leonardo Jardim falou na primeira entrevista coletiva dele, após o Fla-Flu, que via o Plata como um ponta. Legal, ótimo. O Plata não é e nunca foi um centroavante. Inclusive o técnico dele na seleção equatoriana, o Sebastián Becassese, que é muito bom, aliás, é completamente maluco, mas é muito bom, afirmou que o Plata é um ponta. Então por que diabos o Felipe Luiz o escalava constantemente como centroavante, deixando o Pedro no banco de reservas? Ou seja, no jogo contra o Lanús, que o Flamengo tinha de fazer gol, o Plata começou jogando e o Pedro no banco de reservas. Isso é uma coisa impressionante, cara. Isso é uma coisa impressionante, né? E o Plata, inclusive, começou a fazer terapia, o que é muito bom, tá? Eu recomendo, inclusive, para que entrasse nos eixos. Mas me parece que não entra nos eixos coisa nenhuma. Isso é muito grave, gente. Isso passa também, claro, pelo departamento de futebol do Flamengo, né? O departamento de futebol do Flamengo, capitaneado pelo José Botto, não pode permitir esse tipo de coisa. Eu acho, não é informação, é apenas uma opinião, que esse foi um dos fatores que contribuíram para que o José Botto sugerisse a saída do Felipe Luiz. Sabe, eu até conversei com uma pessoa muito importante no Flamengo que me disse à época, eu questionei, falei, o ar estava irrespirável no Flamengo? Essa pessoa me falou que não estava, mas havia alguns jogadores que estavam questionando os profissionais do departamento de futebol, falando assim, pô, peraí, eu tô treinando melhor do que o determinado jogador e não jogo. E aí cria-se, né, um ambiente em que o merecimento, de repente, não prevalece sobre algumas preferências. Tudo bem que todo técnico tem suas idiosincrasias, as suas preferências, as suas manias, mas com o Plata a coisa fugiu de qualquer aspecto compreensível, né? Convenhamos. Porque, repito, é um jogador que agora a gente sabe que vinha cometendo seguidos atos de indisciplina e não vinha correspondendo no campo. Então, por que esse jogador era escalado? Esse é um enigma. O Felipe Luiz vai ter que responder isso um dia. E é bem capaz que responda numa entrevista, numa boa e tal, mas ele vai ter que responder sobre isso, né?
Eu acho, assim, uma coisa errada com o Flamengo, sabe? Não vou chegar a dizer que era um crime de lesa Flamengo, não. Acho que seria um pouco de exagero da minha parte. Mas o Felipe Luiz, sem dúvida nenhuma, vai ter que explicar por que utilizava tanto o Gonçalo Plata, né? Sendo que um jogador que não vinha contribuindo tecnicamente com o Flamengo. Gente, se tem um jogador cometendo ato de indisciplina e sendo escalado para jogar, isso quebra vestiário. Isso quebra vestiário. Como é que todo mundo sabe, né? Que o camarada comete ato de indisciplina. Não é uma coisa feita na surdina, na escondida. Não. Todo mundo sabe, né? E aí os caras começam a se questionar. Pô, o cara tá fazendo isso, 1000 coisas aqui, cobras e lagartos, e vem sendo escalado como titular. Além do mais, vem fazendo cobras e lagartos, não vem jogando absolutamente nada e é mantido como titular. Por quê? Não que o Gonçalo Plata tenha feito só partidas horríveis com a camisa do Flamengo. Não, não. Na final da Copa do Brasil em 2024, inclusive ele marca o gol do Flamengo. Teve um jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil do ano passado que ele dá um passe espetacular pro Everton Cebolinha fazer um gol. No jogo contra o Paris Saint-Germain, que o Flamengo ficou por isso aqui de ser campeão mundial, ele fez uma baita partida também. É um jogador que pode ser útil, mas para ser útil tem de se enquadrar. E não acho que tenha de ser titular de forma incondicional. Aí eu acho que você vai concordar comigo, deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. E aí faz todo sentido o jogador ir para a Copa do Mundo, se valorizar e o Flamengo procurar um clube para ele. Tentar, porque foi um jogador que custou aí 52 milhões de reais, tentar encontrar um clube para o Gonçalo Plata. É um cara que gosta de festa, gosta da noite. E, cara, no futebol de mais alto rendimento, no esporte, né, de mais alto rendimento, essas coisas não combinam mais. Isso é lá no tempo do Romário, do Renato Gaúcho. Essas coisas não combinam mais, cara. Não dá para o camarada manter uma rotina dessa forma. Ele não vai conseguir ter performance. Performar não existe. Ele não vai conseguir ter performance. Porque o cara vai quebrar na noite, depois vai treinar. Como é que ele vai treinar? Pô, levar mulher em concentração, cara, isso aí é mais velho do que andar pra frente, né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Isso não pode ser tolerado. E a partir do momento em que é tolerado, temos um problema. Porque, repito, todo mundo sabe, todo mundo fica sabendo. E aí começa a haver burburinho entre os jogadores. Saudações, deixe seu like, hein? Até a próxima e tchau, tchau.